Estamos em dezembro, um mês festivo, onde todas as pessoas ficam mais generosas, ficam mais carinhosas, ficam mais sábias. Por que será que o mês de dezembro traz tantas coisas boas para os corações humanos? É inspirador, realmente. Deveria ser sempre dezembro, né, no coração das pessoas, ainda que todos os meses tenham de fato a sua graça. No programa de hoje nós vamos falar sobre barulhos que incomodam a sua audição. Só que os barulhos, quando a gente fala neles, a gente pensa em barulho de trânsito, barulho dos automóveis, barulho de construções. Eu tenho várias construções perto da minha casa e eu normalmente quando acordo eu falo, meu Deus, mas olha o barulho desta máquina que eu estou ouvindo. Só que hoje nós vamos falar sobre outros equipamentos. Nós vamos falar sobre equipamentos que estão aí, dentro da sua casa e que podem de fato estar incomodando a sua vida. Hoje nós vamos conversar aqui sobre esses barulhos que interferem na audição com a doutora Tani Gansanches, que é uma especialista, ela é otorrinolaringologista, uma amiga aqui da casa, e ela está com uma parafernália aqui ao lado dela, e nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho na nossa entrevista. Hoje nós vamos mostrar também uma reportagem muito simpática que fizemos lá em Paulínia. Na verdade, a nossa amiga Marisa Canicelli esteve lá e nós vamos conhecer Miss e Mister Paulínia. Olha essa cidade maravilhosa que nos acolheu com tanto carinho. Vamos ver então esse casal simpático que está levando a beleza da terceira idade aí de uma forma bem gostosa e principalmente saudável, né? Porque estão aproveitando o melhor da vida. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa com a fisioterapeuta Ana Carolina Agostinho. Hoje ela vai trazer para a gente dicas de conservação de energia. Mas não estamos falando daquela energia que você acessa ou aciona quando você coloca um aparelho na tomada. Nós estamos falando da energia do seu corpo. Olá, meu nome é Ana Carolina. Estamos aqui no Centro Especializado em Fisioterapia Oncológica para dar algumas dicas para vocês. Hoje nós vamos mostrar a maneira correta de se sentar, porque a gente sabe que se isso não for feito da maneira certa, pode causar dores nas costas e comprometer as atividades do dia a dia. Sendo assim, é importante que a coluna esteja sempre bem apoiada. Para isso, nós podemos utilizar uma almofada que deve ser colocada aqui na região lombar para dar esse apoio e manter a coluna na posição certa. Nós podemos também apoiar as pernas para quem vai ficar em períodos prolongados sentado e isso vai facilitar e melhorar a circulação da perna. Podemos utilizar um banquinho, como nós vamos demonstrar aqui. Eu vou pedir para o seu Francisco colocar a perna aqui em cima e manter a posição, porque assim, a coluna estando apoiada e as pernas elevadas, fica melhor, o corpo se adapta melhor a essa posição e as dores podem ser evitadas. Além de tudo, já que nós conseguimos organizar certinho e manter a posição correta, nós podemos aproveitar e começar a exercitar essa perna para poder melhorar a circulação e, sendo assim, melhorar a atividade física do corpo. Também existe um exercício muito simples de ser realizado que ajuda na melhora da circulação e evita o aparecimento do inchaço nos pés. Esse exercício ele é muito simples de ser realizado. Basta você fazer flexão e extensão do tornozelo, que só esse movimento já ajuda na circulação e melhora a condição. Essa foi mais uma dica, gostaria de agradecer. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 2337-3726. Ana Carolina, muito obrigada por sua participação e olha, dicas que valem bastante aí para o seu estado físico, seu condicionamento físico em geral. Parecem muito simples, né? Só que se você implantar no seu dia a dia, vai melhorar a sua saúde. Agora nós vamos falar sobre barulhos que interferem na nossa audição. E são inúmeros os barulhos, você não tem ideia de quantos aparelhos você tem dentro da sua casa que inclusive podem te prejudicar se você usá-los de forma inadequada. E hoje nós trouxemos aqui a doutora Tani Gansanches, que é otorrinolaringologista, uma amiga aqui da casa. Doutora Tani, olha, um prazer em recebê-la aqui mais uma vez. O prazer é sempre meu de estar aqui. A gente se diverte bastante quando você vem aqui, porque aprendemos, né? Essa questão da audição é uma coisa tão gostosa na nossa vida. Escutarmos a música, né? Que embala o nosso dia, coisas bonitas, palavras bonitas que a gente pode escutar. Imagina chegar um momento na vida em que essa audição fica prejudicada? Com certeza, é minimamente perder uma fonte de prazer, né? Porque a música, os sons da vida estão aí para mexer com as nossas emoções. Então, ter uma boa audição é absolutamente fundamental. É essencial mesmo. E a partir de 2012, os eletrodomésticos vendidos no Brasil, olha que informação importante,
passarão a contar com uma classificação que vai permitir a você, que é consumidor, escolher o produto conforme o nível de ruído que ele faz. Olha que coisa mais de primeiro mundo, né? Então vamos falar então sobre seria é um selo de ruído, é isso, doutora Tani? É isso mesmo, eu acho que primeiro mundo é exatamente o termo correto para isso. Na verdade, acho que o mundo inteiro já vem com uma preocupação que não é de hoje, de começar a preservar cada vez mais os nossos ouvidos dessas fontes de ruído. E todo mundo conhece a poluição sonora do trânsito, das ruas, das baladas, etc. Mas quase ninguém dá bola para algumas fontes sonoras que estão ali perto da gente no dia a dia e que podem ser inimigos em potencial para quem não está alerta. Para quem não está alerta. Então, a partir de 2012, então, os eletrodomésticos recebem um selo de ruído. O que significa? Que, por exemplo, se eu for comprar um aparelho eletrodoméstico, existem milhares aí no mercado, vai constar ali o nível de ruído que esse aparelho produz. Isso. A gente sabe que os nossos ouvidos, teoricamente, estão em segurança quando o som não ultrapassa 85 decibéis. Tá. Então, esse é o volume que, teoricamente, nós todos deveríamos estar. Então, por exemplo, quando você for, a partir de 2012, comprar um eletrodoméstico, você vai saber, por marca, quanto de ruído ele emite. Então, provavelmente, vai ter alguns que não vão poder ou não vão conseguir estar abaixo desse limite de segurança. Mas, pelo menos, se você comprar, você está ciente do risco que você está correndo. Do que você está levando para casa. Exatamente. É como hoje, por exemplo, você compra algumas televisões e na própria caixa da embalagem já tem ali um alerta. Sons acima de 85 decibéis podem ser prejudiciais ao ouvido. Então, essa conscientização vem vindo em vários níveis e agora os eletrodomésticos é que vão entrar nessa onda. Nessa onda, né? A doutora Tani mediu aqui antes de nós começarmos o programa e estávamos aqui nesse som ambiente de 65, é isso? Isso, ó, nós estamos aqui com um decibelímetro monitorizando aqui o som e eu vou congelar para que a gente possa mostrar aqui para a câmera, para vocês que estão em casa. Então, 67 decibéis aqui nesse ambiente de estúdio, aqui, tá? Então, teoricamente, está tudo bem de acordo aqui nesse ambiente. Tá? Ok, que bom, e daí né? a gente vai ver o que acontece aí com os eletrodomésticos aqui selecionados. Então, quem convive com excesso de ruído, a pessoa pode se acostumar e não perceber mais que tem esse excesso? Ela pode se adaptar. Existem ouvidos resistentes e ouvidos sensíveis. Então, os ouvidos sensíveis são os primeiros a se incomodar. Então, são pessoas que quando ligam o aspirador de pó, o secador de cabelo, elas já têm um incômodo. Então, isso é muito bom porque todo mundo que tem o alerta tende a evitar a se expor, então tem uma prevenção. Mas quem é resistente, às vezes está se expondo, sem noção desse risco que corre. Desse risco. Vamos medir aí, esse secador de cabelo? Acho que o secador de cabelos que é uma coisa que as mulheres usam bastante em casa, né? Exatamente. E a gente vai medir, então, numa velocidade normal, quantos decibéis a gente estaria colocando o nosso ouvido à prova. Isso, e o que é importante, eu vou ligar aqui para estar calibrando o aparelho. 70, 79, esse aqui tá bonzinho, vou congelar aqui para vocês verem, vou desligar. Quanto 79 decibéis. Esse aqui é um modelo cuja velocidade máxima não parece ser lesiva aos ouvidos. Não ultrapassa, então, os... Mas, com certeza, o que eu tenho em casa que eu medi também estava em 89 decibéis. Então, o que é importante a gente saber? Para quem está, eventualmente, usando o secador, nem é tão problemático, porque você usa o secador, sei lá, 20 minutos, alguma coisa assim. Uma vez ao dia, normalmente. Exatamente. Agora, quem trabalha num salão de beleza, por exemplo, que está horas exposta a 90 decibéis, mais ou menos, com certeza vai ter mais risco de ter perda de audição, ou zumbido, ou hipersensibilidade auditiva. E tem um tempo para que isso aconteça, essa perda de audição? Isso é bastante variável, mas assim, em média, se você tem de 3 a 5 anos de exposição constante a qualquer coisa profissional, existe um risco de você desenvolver o começo da perda de audição neste período. 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Mas o que é importante? Essa perda de audição que a gente está comentando é vista no exame de audição. Muitas vezes a pessoa não
percebe. Não percebe. Então é literalmente o inimigo invisível. É a audiometria? Audiometria, exatamente. A gente precisa fazer audiometria a partir de que idade? A partir dos 6 anos de idade. 6 anos, gente, eu estou desatualizada, preciso fazer a minha urgência. Para entrada na escola. Hoje é uma das coisas que você tem como controlar o desempenho escolar das crianças. Certo. Né? Porque a criança que não escuta tão bem, ela tende a ter uma performance pior na escola. É verdade, então, é verdade. É o primeiro alerta. É verdade, antigamente era só os óculos, né? Que as mães se preocupavam, né? Seu filho não enxerga. Essa questão de ouvir é importantíssima. Você trouxe também uma furadeira, é isso? Isso, vamos ver. Essa é poderosa aí. Essa é poderosa, segurem os ouvidos. Vamos, pronto, já deu para calibrar aqui, ó, 100 decibéis, tá? Isso ultrapassou. Por sorte, a gente usa isso para furar uma parede, uma coisa rapidinha, mas imagina quem está nas obras trabalhando com isso, né? O tempo inteiro. Então, esse é nítido. E é interessante que a furadeira tem 2 mecanismos de lesão. Um é o barulho, o outro é a vibração. Isso faz mal? Exatamente. Então, é outra coisa que pode ter um efeito prejudicial no ouvido. Mas para a audição? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que estão furando a parede, de repente, elas têm uma perda súbita da audição. Assim, acontece como se fosse um apagão do ouvido. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Então, quando acontece nessas coisas nesses instrumentos que, além de barulhento, tem a vibração também. Então, os trabalhadores de rua, por exemplo, com aquelas furadoras de calçada. E tem outras consequências para a nossa saúde, essa questão do excesso de ruído? Tem. A gente sempre pensa na questão auditiva, porque isso é, né, desde os tempos da antiguidade isso é proclamado. Mas assim, ainda da parte auditiva, tem 2 outras coisas que a gente sempre gosta de realçar, que são 2 sinais de alerta, coisas que ninguém dá bola. É quando a gente começa a se incomodar com algo que não se incomodava antes, isso chama hipersensibilidade auditiva, e o zumbido, que é aquele barulho que você começa a ouvir principalmente no silêncio antes de dormir. Então, isso na parte auditiva. Só que na parte comportamental, as pessoas podem ficar com mais dificuldade para dormir, com dificuldade de se concentrar e com irritabilidade só por causa do convívio constante com barulho. Com barulho, isso é verdade mesmo. Eu acho que o excesso de barulho incomoda. O silêncio faz tão bem para a gente. Precisamos desses momentos de silêncio. Mas você hoje vai nos ouvir aqui, não é silêncio hoje não. A gente volta daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo sobre os barulhos que podem interferir na sua audição. Eu volto já.